Olha aqui. Você sabe, o Fábio Cuba, Sim. eu dou dicas para as pessoas, não dou conselho, né? Já disse aqui. Né, Bob? Bob me conhece ainda há mais tempo, eu não dou conselho. Como eu costumo dizer, não dou conselho para gente mais poderosa do que eu, não dou conselho para gente mais rica do que eu, né? Imagina a desmoralização, você vai dar conselho pro rico, o rico pega e fala, eu não, se eu seguir seu conselho, vou ser pobre como você. Pronto, e aí? Como é que fica? Fica ruim para mim, né? Ou o cara é poderoso, fala, se você sabe tanto, então você deveria ser poderoso, não eu. Eu falo o que eu penso, dou dica. Né? Aí a pessoa vê lá o que ela quer fazer. Eu acabei de ouvir a entrevista coletiva do Ministério da Saúde. Quer dizer, acabei de ouvir, estava ouvindo, tá em curso, mas eu estava ouvindo, agora Sim. entrei no ar, eles estão lá. Baixou um espírito do burocratês, enroladez no ministro da Saúde, que eu percebi logo desde o primeiro dia, que ele acha que se ele disser para a gente que a gente está despreparado para entender o assunto, ele acha que isso pode simular ou pode passar a impressão de que então ele próprio está preparado para entender o assunto. O que absolutamente não é o caso. Então vamos lá. Ainda que fosse verdade que nós todos estejamos despreparados para entender o assunto, que nós todos estejamos, enfim, descolados da realidade, isso não quer dizer que ele esteja colado na realidade. Porque desde o primeiro dia, ele está dizendo que nós precisamos entender a dinâmica dos números. Eu concordo com ele. E daí? E isso quer dizer o que exatamente? Isso na prática quer dizer o quê? Você botar um quadro na parede e ficar lendo o quadro para dizer que você está dedicado aos números, não quer dizer nada se você não souber o que fazer com esses números. Né? E agora há pouco eu vi o general Pazuello, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, que disse ter ido lá em nome do Exército, o que eu achei estranho, porque, que eu saiba, o Exército não participa de governo. Né? A menos que esteja no governo. Como esse não está, esse governo não é do Exército Brasileiro, nem das Forças Armadas, é um governo eleito, né? Então ele está lá, em nome dele, ainda que continue inativo, o que não deixa de ser estranho. Obviamente. A menos que alguém diga, não, isso é muito comum, tem um monte de general que participa do governo e é da ativa nas democracias. Tem onde? Onde tem? Que eu saiba só aqui. Ou nas ditaduras. Como nós não somos ditadura, então vira uma coisa brasileira. E como já a velha frase, uma coisa que só dá no Brasil, se não é jabuticaba, é besteira. Lembrando que é mentira que a jabuticaba só dê no Brasil, mas a frase é boa. Né? Mas de qualquer modo tá lá. E aí diz, como eu tenho lido por aí, ele até fez uma frase, depois eu preciso pegar no detalhe, mas assim, falou assim, o Brasil não é o Brasil. Eu falei, como? Não, o Brasil é um continente. Bom, aí já é um clichê, nós sabemos que o Brasil é um continente. E cada realidade é uma realidade, sabemos também. E aí o general disse uma outra coisa, eu estou curiosíssimo, fica aqui uma pergunta, em havendo resposta, eu não tenho nenhum problema em dar no ar. Eu acho curioso que o ministro diga, nós ainda não conhecemos a dinâmica dos números, nós ainda não podemos, inclusive ele disse que não tem um plano de saída ainda do isolamento social, que não será feito de maneira intempestiva, porque ainda não tem um plano, que vai ser feito com muito cuidado. Mas aí disse o general, há lugares em que o isolamento funcionou e outros em que o isolamento não funcionou. Onde o isolamento não funcionou? Se você não conhece os números, como é que você pode fazer essa afirmação? Sabe o que é, general? Quando o senhor diz há lugares em que o isolamento funcionou e lugares em que o isolamento não funcionou, fica parecendo que depende um pouco da pessoa querer correr o risco ou não de praticar ou não praticar o isolamento. Onde não funcionou? Nós sabemos um lugar em que em que não houve isolamento e houve uma alta exposição da população sem isolamento. Chama-se Manaus. Manaus. Tá boa a coisa em Manaus? Ali, o isolamento tardou e há, por razões várias, pessoas da classe média, da média alta, viajam com uma frequência aos Estados Unidos per capita, por 100 mil, se você, desculpa, per capita, por 100 mil, se você for fazer a conta, você vai ver que por 100 mil, mais gente de Manaus viaja, por exemplo, para Miami do que as pessoas de São Paulo.
Porque muitas vezes é mais rápido ir comprar coisa em Miami do que vir comprar coisa em São Paulo. E pode conseguir voo até mais barato. Então, eu sei onde o isolamento não funcionou, ou foi feito de maneira muito precária, ou tem hábitos muito próprios que expõem a países estrangeiros, aí, com absoluta certeza, a doença assumiu proporções complicadas e depois aí vieram as dificuldades de infraestrutura. O governo precisa, e o Ministério da Saúde, precisa ter duas coisas. Primeiro, o ministro da Saúde precisa aprender a falar com clareza. Eu recomendaria a ele, desde o primeiro dia recomendo, que redija uma redação de Enem, dizendo: hoje eu vou chegar e vou dizer isso aqui para os jornalistas, a minha ideia principal é esta. E põe lá a ideia principal. E depois passaria o resto da entrevista argumentando, demonstrando que a minha ideia principal está correta. Eu não sei até agora qual é a ideia principal do ministro. Além dele dizer que não dá para fazer nenhuma afirmação, eu não sei, mas eu não preciso do ministro para dizer isso. Não? Até porque todo dia tem coisa nova, tem dados novos sobre a doença. Começa a crescer firmemente, internacionalmente, a hipótese de que não é exatamente pneumonia o problema principal dessa doença. Né? Mas uma outra característica que atinge o pulmão também, mas não só, outros órgãos. Então, a própria doença, ela está submetida aí ao exame da ciência. Né? Então seria importante, quando der uma entrevista coletiva, saber por que está dando entrevista coletiva. Ou então nem dá entrevista coletiva, fornece os números, como hoje não são bons. 66.501 casos, 4.613 casos novos. É muito grande, né, ministro? 4.543 óbitos, 338 confirmados. E aí vem uma outra coisa também que eu notei. É importante, o ministro faz questão de deixar claro que não é gente, que quiseram dizer, não é gente que morreu ontem. São confirmações, mas e daí? Uma coisa é você passar essa informação, outra coisa é você quer dizer que essa informação quer dizer alguma coisa. Quer dizer o quê? Até porque gente que está morrendo agora sem o resultado dos exames, essas pessoas vão aparecer adiante. Portanto, tanto faz se está morrendo agora ou não. Porque agora está morrendo gente que não tem teste. Ah, está querendo passar susto? Eu não. Eu não vejo a hora de sair do isolamento. Desde que possa. Desde que seja responsável. Sei de pessoas que não podem ficar em isolamento, lamento que não possam. Né? Outra afirmação do ministro, né? Como é que é? É preciso perceber que, mesmo com isolamento, temos de manter os serviços essenciais funcionando. Mas onde não está mantendo o serviço essencial funcionando? Tem algum lugar que não esteja funcionando o serviço essencial? Eu desconheço. Alguém sugeriu não fazer funcionar serviço essencial? O Reinaldo. Aliás, de pessoas que são verdadeiras heroínas, né? Alguém me chamou? Eu chamei, Reinaldo, não perca o seu raciocínio, por favor. Mais duas informações. É claro que o Augusto continua também acompanhando a entrevista coletiva no Ministério da Saúde. E ele disse que, por enquanto, ninguém falou absolutamente nada especificamente a respeito de um lugar, né, sobre se o isolamento funcionou ou não, não citaram especificamente nenhum lugar e também não disseram, pelo menos por enquanto, quando será o pico da pandemia. É, que é outra coisa. Então, assim, olha, eu juro, eu não sou do tipo, e vocês me conhecem, Fábio, Bob, o Bob há mais tempo, eu nunca sou do tipo que diz assim, isso daí é fácil de resolver, esse governo competente, vamos resolver esse negócio, é muito tranquilo. Eu não sou desse tipo.
E eu não vejo mal nenhum em que um governo chegue, Fábio Cuba, e diga, olha, nós estamos aprendendo com a doença, a gente não sabe ainda. Agora, vim com essa enrolação e mais. General, como que é? Eu tenho lido na imprensa algumas coisas. Que coisas o senhor tem lido? Vamos parar com isso? Ô, general, governo, ministro, o governo não fez uma campanha contra o coronavírus organizada. Fez? Campanha publicitária? De massa? Recorrendo às televisões, às rádios, aos jornais? Tem uma orientação? Não fez por quê? Entre outras razões, porque não se sabe qual é a orientação. A do Ministério da Saúde era uma, a do presidente era outra. Como não dá para fazer uma campanha pública contra aquilo que pensa o presidente e não dá para fazer uma campanha pública com aquilo que pensa o presidente, notem, não dá para fazer uma campanha pública contra o que pensa o presidente, porque ele não vai deixar. E não dá para fazer uma campanha pública com o que pensa o presidente, porque seria um absurdo. A campanha pública com o que pensa o presidente seria: saiam para a rua, tá tudo normal. Hoje apareceram evidências de pesquisas internacionais de que o ambiente externo no entorno de hospitais que abrigam doentes de coronavírus, esse ambiente externo está com coronavírus no ar. O que reforça a necessidade de isolamento. Então não dá. Então não se fez campanha. A verdade é essa. De fato, o Bolsonaro tem razão numa coisa. Quem responde pela eficiência do isolamento é a imprensa. Pelo que há de eficiência, é a imprensa. Com informação. E aí tem que dar uma entrevista coletiva e atacar a imprensa? Tenho lido coisas? Quais coisas, senhor? Diga quais coisas. Diga que leitura o senhor fez. Olha, general, chega aí na entrevista coletiva e diga assim: olha, eu li esse texto aqui da imprensa, do fulano de tal, em tal jornal, em tal revista, em tal lugar, e está errado por causa disso. Mas atenção, não é para fazer bate-boca com o jornalista, é para fazer o que tem de errado ali. Faz o que eu estou fazendo com vocês. Veja que eu não estou falando, o governo... Eu estou pegando falas específicas. Não é? Este Ministério da Saúde que está aí, essa equipe veio para fazer um plano de retirada do isolamento, do distanciamento. Não tem plano até agora porque se admite a dificuldade de fazer o plano. Este governo diz: o Brasil é muito desigual. Bom, nisso nós sabemos, em todos os aspectos, que o Brasil é desigual. Então, o quê? Eu estou fazendo uma pergunta. Tenho lido coisas na imprensa. Quais coisas? Há lugares em que o isolamento não funcionou. Quais lugares o isolamento não funcionou? São Paulo, por exemplo, que não fez como deveria fazer, está longe de ser, no grau em que poderia ter sido, mas, por exemplo, tem uma curva de contaminação inferior à média do Brasil, como um todo. Ou dos lugares em que você mais tem contaminação. Onde se fez um isolamento eficiente? Onde se fez um isolamento grande no grau esperado e não funcionou? Eu ousaria mais perguntar, no Brasil e no mundo. Eu sei onde se fez isolamento. Na China se fez isolamento. Mas a China mente porque os dados não são... Bom, ainda que fosse 3 vezes, o que eles falam, 4 vezes, o isolamento funcionou. 5 vezes, o isolamento funcionou. Agora, eu posso dizer onde não houve isolamento... E quem funcionou foi o vírus. Itália, Espanha, Estados Unidos, que demoraram. Então, assim, parem de bater boca com os fatos. A gente pode perfeitamente conviver com 2 verdades. O isolamento é péssimo,
é desagradável, é ruim para as pessoas e para a economia. Embora é preciso ser claro que não será o isolamento que vai provocar a queda brutal no PIB brasileiro. Porque o PIB brasileiro não depende só do Brasil. Né? Contribui? Contribui. Mas ainda que não tivesse, até porque não houvesse isolamento, o caos chegaria à saúde e a economia iria para o brejo do mesmo modo como aconteceu na Itália, como acontece na Espanha, como aconteceu na Espanha. Então nós podemos conviver muito bem com essa informação e com a informação de que ele é necessário. Porque senão vira uma conversa de malucos. E nós estamos lidando com uma matéria muito sensível, que é só a saúde dos brasileiros. Né? Esse ânimo de desconstrução das verdades do adversário, isso não tem que estar presente na ação do Ministério da Saúde. A ação do Ministério da Saúde tem de abraçar as pessoas, tem de juntar as pessoas, tem de congregar as pessoas. Ou vocês não estão fazendo política de saúde, vocês estão fazendo política. Vocês estão desde sempre, e o presidente inclusive, politizando esse assunto. Esse assunto não é para ser politizado. Né? E insisto, vai ter coletiva amanhã, ministro Tais? Faz o seguinte, redige um texto. Eu prefiro que o senhor redija um texto, chegue aí e leia. E depois forneça o texto à imprensa. Para a gente saber do que você está falando. Eu quero saber do que o senhor está falando. Não é pedir demais. Porque senão o senhor começa a atuar, o senhor está parecendo coach de internet. Gente que dá curso na internet, assim, de coach, que fica falando aquelas coisas, aquelas palavras. Né? Daí o senhor acaba usando o verbo performar, por exemplo, que é uma coisa dessa linguagem de palestra, de autoajuda. Né? Não precisa. Não precisa. Eu gostaria muito que vocês se ativessem aos fatos. Né? E o inimigo é o vírus. O inimigo é a contaminação. O inimigo não é a imprensa. Nós estamos contribuindo mais uma vez para botar o país nos eixos, quando muitas vezes o governo atua para tirá-lo do eixo. Né? Somos aliados da luta contra o vírus e, portanto, da população brasileira. E ninguém quer passar pânico para ninguém. Fica parecendo que o pânico, fica parecendo que o desastre econômico é do interesse de alguém. É do interesse de quem? Da imprensa, tampouco.